Estou casado com minha esposa há 12 anos. Temos um filho maravilhoso de 11 anos. Até ontem à noite, pensei que tínhamos um bom casamento. Pensei que sempre fui muito bom para ela. Não temos problemas financeiros nem de intimidade, e nunca considerei garantida. Honestamente, acordo todas as manhãs e agradeço a Deus por ela ser minha esposa. Agora não sei o que pensar. Recebi uma ligação da polícia local quando estava saindo do trabalho ontem. Perguntaram se eu podia ir à delegacia o mais rápido possível. Entrei em pânico. Perguntei se algo tinha acontecido com minha esposa ou filho, mas eles disseram para não me preocupar, apenas ir à delegacia o mais rápido possível. Quando cheguei lá, me colocaram em uma sala com uma mesa e algumas cadeiras. Perguntaram meu nome, o qual forneci. Em seguida, começaram a me fazer todas essas perguntas sobre um cara com quem minha esposa trabalha. Não tinha visto ou falado com esse cara literalmente desde dezembro de 2019, na festa de Natal da empresa da minha esposa. Os dois oficiais continuaram me perguntando coisas como: e há quanto tempo você sabe? E como você descobriu? A única resposta que eu podia dar era: e sobre o que vocês estão falando? Depois de cerca de uma hora disso, simplesmente parei de responder as perguntas deles e continuei perguntando onde estavam meu filho e minha esposa e se estavam seguros. Continuamos indo em círculos até que, depois de aproximadamente 2 horas intermitentes, porque eles periodicamente saíam da sala por 15 a 20 minutos e depois voltavam e começavam tudo de novo, como em um programa de polícia barato. Na última vez que entraram, o policial me entregou um tablet e me mostrou um vídeo da minha esposa e do cara do trabalho dela tendo relações sexuais. Não lembro muito bem depois disso, só lembro de gritar: e que merda é essa? Repetidamente. Tive um ataque de pânico completo ali mesmo na delegacia de polícia. Os policiais chamaram um paramédico para me examinar e ele disse que minha pressão arterial estava em torno de 170 a 110. Queria que eu fosse ao hospital, mas me recusei e disse que precisava encontrar minha esposa e meu filho. Depois de me acalmar, os oficiais me explicaram que o cara no vídeo estava tendo um caso com minha esposa e aparentemente com várias outras mulheres. Ele foi encontrado naquela manhã na entrada de sua casa, espancado, estuprado e incendiado. Ainda estava vivo, mas em estado crítico, e não sabiam se sobreviveria. A esposa dele havia dado permissão para revisar seu telefone e computador, e foi lá que encontraram um vídeo da minha esposa. Perguntaram onde eu estava naquela manhã e eu disse que estava na academia e depois no trabalho, a cerca de 10 minutos da academia. Nesse ponto, disseram que eu podia ir, mas que talvez não quisesse ficar em minha casa porque não sabiam se o caso dele com minha esposa poderia ser o motivo pelo qual ele foi atacado. Também disseram que minha esposa não era a única pessoa com quem ele estava tendo um caso. Nesse momento, corri para casa. Meu filho estava com nossos vizinhos, então peguei e fomos para casa. Ele fez as malas com algumas roupas e seu laptop para a escola. Eu peguei minha arma e fomos para a casa dos meus pais, a 45 minutos de distância. Ainda não ouvi nada da minha esposa. O telefone dela vai direto para a caixa postal. Liguei para o policial que me deu seu cartão e ele disse que ela está no hospital com o cara com quem estava me traindo. Estou sentado aqui na cama com meu filho de um lado e minha pistola .38 do outro. Meu pai está dormindo na sua cadeira na sala com uma espingarda no colo e não durmo há mais de 30 horas. Nem sei por onde começar. Qualquer coisa seria útil agora. Qualquer conselho ou ideia. Estou em um estado de confusão. Acabei de falar ao telefone com meus sogros. Aparentemente, minha esposa acabou de se internar na ala psiquiátrica. Atualização. Estou completamente perdido porque acabei de descobrir que minha esposa, de 36 anos, estava tendo um caso, pela polícia, que me chamou para interrogatório sobre o assalto ao amante dela. Tentei postar isso no sábado, 19 de dezembro, mas não passou e fui bloqueado de repostar porque fiz uma pergunta de sim/não. De qualquer forma, aqui está de novo. Estou trabalhando um pouco, então talvez não consiga responder muito agora. Minha postagem original foi removida, mas muitas pessoas me enviaram mensagens e pediram uma atualização. Pensei em contar a todos o que aconteceu esta semana porque as respostas que recebi me ajudaram muito. Realmente sinto que devo um grande agradecimento a esta comunidade por me ajudar a esclarecer minha mente e me orientar na direção certa para fazer tudo o mais rápido possível. Para aqueles que disseram que minha postagem era falsa, minha única resposta é: eu gostaria, do fundo do meu coração, que fosse. Às vezes a verdade é mais estranha que a ficção. Para aqueles que disseram que não conseguiram encontrar uma notícia sobre isso, aparentemente, devido à natureza do ataque, muitas informações foram retidas. Mesmo nossos meios de comunicação locais só relataram como um assalto e não foi mais que uma breve menção no noticiário noturno. Para aqueles que insinuaram ou afirmaram diretamente que a polícia não faria isso, estão 100% errados porque fizeram. Descobri pelo meu advogado que a polícia literalmente pode fazer ou dizer qualquer coisa que quiser,
especialmente se você não estiver sob prisão, exceto ameaças diretas de dano, o que inclui mentir diretamente na sua cara. O que fizeram. Acontece que minha esposa não estava no hospital com o amante dela quando entrei em contato com o detetive. Ela havia sido internada nesse hospital na instalação psiquiátrica muito antes no dia, enquanto ele ainda estava em cirurgia. Não sei por que mentiriam sobre isso, mas mentiram. Nem preciso dizer que essa situação me fez ficar muito suspeito da polícia. Depois de acordar naquela tarde, entrei em contato com o sócio do meu tio, que é um amigo da família. Ele realmente veio à casa dos meus pais e se sentou comigo para revisar minhas opções. Todo o escritório de advocacia dele agora está me representando tanto no divórcio quanto na defesa criminal. Naquele dia, domingo, ele conseguiu uma ordem de custódia emergencial e uma ordem de proteção contra minha esposa para mim, meu filho e meus pais. Nossa data de corte é em 60 dias. A polícia entregou a ordem a ela na segunda-feira, quando estava saindo do hospital psiquiátrico. Segundo seu irmão, que é um amigo pessoal próximo, ela não reagiu bem. Está ficando com os pais dela por enquanto. Ainda não falei com ela e ela não fez nenhuma tentativa de falar comigo, seja por vergonha, indiferença ou a ordem de proteção, não sei, mas estou contente com isso de qualquer forma. Minha esposa não é a pessoa que pensei que era e estou envergonhado de mim mesmo por não ter visto isso antes. Tive que dizer algo ao meu filho, então decidi contar a verdade, de forma apropriada para a idade dele, e literalmente as primeiras palavras que saíram da boca dele foram: "E por favor, não deixe a mamãe me levar." Perguntei por que ele diria isso e, pelo que me conta, minha esposa o tem tratado muito mal quando eu não estava por perto. Dizia que, se contasse, ela o levaria e ele nunca me veria novamente. Ela tem torturado emocionalmente nosso filho e eu estava muito cego para ver isso. Isso me destruiu mais que o vídeo. Para ser honesto, contei ao advogado que meu filho disse e ele usou a declaração do meu filho e o estado mental e de compromisso da minha esposa para obter a custódia emergencial. Entrei em contato com a escola dele para obter recursos de terapia. Ele começará a terapia após o ano novo. Sinto-me como o pior pai que já andou na face da terra neste momento. Quanto às nossas famílias, os pais dela me contactaram na terça-feira e pediram para vir nos ver. Ainda estava na casa dos meus pais na época e disse que podiam vir, mas ela não estava permitida em nenhum lugar próximo a nós. Eles concordaram. Foram tão apologéticos e sua pobre mãe não parava de chorar o tempo todo que estavam conosco. Seu pai estava com o coração partido e continuava se referindo a minha esposa como e aquela garota. Ambos disseram que sentiam que algo estava acontecendo com ela e que não a criaram para ser assim. Nos abraçamos e choramos antes de partirem e eu disse que sempre seriam parte de nossas vidas, não importa o que aconteça com o divórcio. Depois do que meu filho me contou, a visita deles foi a parte mais difícil de toda a nossa odisseia. Meus advogados têm feito um trabalho incrível até agora. Descobriram que o homem com quem minha esposa estava dormindo tem um longo histórico criminal. Um dos advogados me informou que, quando foram imprimir o histórico de prisões do cara, a impressora funcionou por 5 minutos seguidos. Pelo que puderam aprender, atualmente está em liberdade condicional por delitos de substância e teve afiliações com gangues no passado. Ainda está vivo, mas em estado crítico e ainda pode não sobreviver. O escritório tem um investigador que entrou em contato com um colega de trabalho que levou minha esposa ao hospital. O colega de trabalho informou que o caso de minha esposa era um segredo aberto no escritório. Meus advogados acham que foi assim que a polícia soube quem eu era e quem era minha esposa no vídeo. Há várias fotos da festa de Natal do ano passado no trabalho dela e minha esposa, e eu estamos em várias delas. Isso é o que tenho atualmente nesta situação. Estou simplesmente entorpecido, ainda perdido e com o coração partido. Quanto tempo dura o entorpecimento? Há alguma maneira de superar essa letargia emocional mais rápido? Quero dizer, realmente entorpecido, como um sonho. Tudo o que disse parece que está acontecendo com outra pessoa. Atualização. Estou completamente perdido porque acabei de descobrir que minha esposa, de 36 anos, estava tendo um caso, pela polícia, que me chamou para interrogatório sobre o assalto ao amante dela. Começarei novamente dizendo obrigado a todos que responderam tanto à minha postagem original quanto à minha atualização. Este subreddit realmente me ajudou muito. Se não respondi diretamente, desculpe, mas recebi tantas mensagens que não consigo acompanhar. Primeiro, meu filho está muito melhor. Começou a terapia na primeira semana de janeiro e a diferença já é notável. Perguntei se ele se sentia confortável comigo falando com sua terapeuta e ele disse que sim, então tive algumas discussões com ela. Segundo a terapeuta, minha ex-esposa verbal e emocionalmente abusava de nosso filho sempre que estavam sozinhos juntos. Não lhe era permitido fazer barulho nem incomodá-la de nenhuma maneira quando estava em casa. Ela o deixava sozinho por horas e até durante a noite se eu estivesse fora da cidade.
Então ameaçava dizendo que levaria e ele nunca mais me veria se contasse a mim ou a qualquer outra pessoa. A terapeuta disse que isso fez sentir impotente e dependente em um momento de seu desenvolvimento em que deveria se sentir empoderado e autossuficiente. Para isso, comprei-lhe seu próprio telefone e o ajudei a memorizar os números de telefone dos membros da família e tantos endereços quanto sejam relevantes. Também tenho ensinado a ele consciência situacional para que preste atenção aos nomes das ruas e como ler endereços nos edifícios. Também fizemos jogos de interpretação de papéis sobre como pedir ajuda às pessoas, como pode explicar claramente aos estranhos que está em apuros e não se sente seguro. Sei que isso pode parecer bobo, mas meu filho pode ser um pouco introvertido e tímido quando não se sente confortável. Embora só tenhamos feito isso por algumas semanas, posso ver que realmente está aumentando sua confiança. Qualquer sugestão sobre como continuar construindo sua autossuficiência seria realmente útil. Sua segurança e bem-estar continuam sendo minha prioridade número 1 neste momento. Quanto a mim, estou tão bem quanto se pode esperar. Comecei a terapia ao mesmo tempo que meu filho e, embora não fale com minha terapeuta tanto quanto ele, tem ajudado a poder falar sobre meus pensamentos e sentimentos sobre tudo o que nos aconteceu em nossa família. O entorpecimento desapareceu, mas foi substituído por uma bola de raiva ardente no fundo do meu estômago sempre que penso na minha ex-esposa e no que ela fez à nossa família. Curiosamente, embora odeie sentir raiva, é muito mais fácil de lidar do que o entorpecimento. Minha terapeuta diz que isso faz parte do processo de luto e que não é como nos sentimos, mas como canalizamos essas emoções que importa. Minha situação legal, honestamente, é a coisa mais assustadora com a qual já lidei em minha vida. Me foi concedida custódia total temporária e o apoio infantil, que não queria, mas meu advogado praticamente exigiu que solicitássemos, bem como a continuação da ordem de proteção para mim e meu filho. Na audiência de solicitação de ordem, que nem minha esposa nem seu advogado compareceram, o juiz perguntou se permitiríamos visitas supervisionadas, mas meu filho recusou absolutamente, razão pela qual meu advogado me disse para levá-lo. O juiz pediu ao meu filho que falasse com ele a sós e ele concordou. O juiz, o taquígrafo e um oficial de bem-estar infantil entraram na sala com meu filho e se reuniram por cerca de 10 minutos. Após a reunião, o juiz concedeu as ordens temporárias e ordenou terapia e avaliação psicológica para meu filho. Felizmente, a terapeuta que ele está vendo está de alguma forma envolvida ou acreditada para trabalhar com o tribunal, então ele não precisa ver outro terapeuta. Meu advogado disse que isso é uma coisa boa porque significa que sua terapeuta pode dar uma recomendação para custódia, mas ainda me assusta muito que ela possa obter algum tipo de custódia depois do que ela fez passar. Quanto ao amante, não sei muito. Pelo que meus advogados reuniram, ele está vivo, mas ainda no hospital. Não ouvi nada da polícia desde minha entrevista inicial, então não há nada novo para relatar lá. Quanto à minha ex-esposa, não a vi desde o dia em que fui interrogado até quinta-feira. Ela tentou me ligar algumas vezes, mas não respondi. Quando ligou de outro número, desliguei imediatamente. Não tenho nada a dizer a ela e não quero ouvir nada do que ela tem a dizer para mim. O advogado dela solicitou uma audiência preliminar para nossa mediação designada pelo tribunal. Foi servida na segunda semana de janeiro. Ela estava lá com seu advogado e sei que isso pode parecer mesquinho, mas mesmo com a máscara, ela parecia mal. Minha ex-esposa sempre foi uma mulher atraente e atlética. Juro que em nossa foto de casamento ela parece uma supermodelo, mas agora ela perdeu tanto peso que é perturbador. Parece doente e frágil. Nem sequer olhou para mim. Apenas se sentou com a cabeça baixa durante a maior parte da reunião. Em resumo, tudo que pediram era ridículo. Queriam visitas durante os procedimentos de divórcio e custódia compartilhada depois. Queriam deixar as ordens de proteção. Ela queria coabitar até que o divórcio estivesse finalizado. Não estou brincando, depois de tudo isso, quer morar na mesma casa. Foi tão insultante que minha cabeça doía durante toda a reunião. Mas valeu a pena pela grande revelação que demos ao advogado dela. O advogado dela perguntou como lidaríamos com a descoberta para a divisão de bens, ao que meu advogado teve uma expressão de surpresa no rosto e disse: "Que divisão de bens?" Leia o acordo pré-nupcial. A expressão no rosto do advogado dela foi impagável. Ela não havia dito ao advogado sobre o acordo pré-nupcial. Meu falecido tio, que foi o sócio fundador do escritório de advocacia que uso, escreveu esse acordo pré-nupcial e realmente contratou um advogado para que ela o revisasse antes de nos casarmos. Segundo meu advogado, é uma obra de arte, porque nunca misturamos nossas finanças de acordo com as instruções do meu tio. A casa em que vivemos foi um presente para mim do meu tio antes de nos casarmos. Todas as utilidades e seguros estão em meu nome. Todos os veículos estão registrados apenas no nome do proprietário e nunca tivemos que assinar qualquer dívida um para o outro. Temos uma conta de poupança compartilhada que é usada para a manutenção da casa e um fundo de emergência. Tem cerca de $8 e ela já esvaziou. Agora menos de $300 nela.
O acordo pré-nupcial estabelece que todos os bens e dívidas conjugais devem ser divididos 50 ou 50 e a propriedade de todos os ativos intangíveis e dívidas pessoais reverte ao indivíduo que os acumulou. A cláusula de adultério simplesmente estabelece que, se qualquer uma das partes for pega ou admitir ter cometido adultério, perde o direito de reivindicar qualquer forma de pensão alimentícia. Há muito mais nisso do que isso, mas meu advogado me assegura que tentar romper este acordo pré-nupcial será quase impossível porque é o acordo pré-nupcial mais justo que ele leu. Mas o último pedido do advogado dela é o que realmente me afetou. Pediu que adiássemos a mediação oficial por 6 meses enquanto minha ex-esposa frequenta uma clínica de reabilitação para abuso de substâncias. Algumas pessoas em ambas as postagens anteriores disseram que ela poderia ter um problema de abuso de substâncias, mas nem sequer pensei nisso porque não podia imaginar. Falei com meu advogado e ele disse que discutiríamos e voltaríamos com ele sobre nossa decisão a respeito. Antes de irmos, minha ex-esposa falou, literalmente pela primeira vez, e me pediu para ler uma carta que ela tinha escrito para mim. Seu advogado me deu aquele olhar de isso pode ser uma armadilha, então tenha cuidado e debati comigo mesmo por um momento, mas decidi pegar. Quando cheguei em casa, li e agora gostaria de não ter lido. Começou com todas aquelas frases clichês de traidor que todos me avisaram. E eu te amo, e amo nossa família, e sei que maltratei nosso filho e me odeio por isso, e quero que sejamos uma família novamente. Mas ela explicou que, após uma cirurgia importante que teve há cerca de 2 anos, começou a abusar de sua medicação. Depois de um tempo, começou a comprá-las de algumas das pessoas com quem trabalhava, incluindo o amante. Ele se tornou seu fornecedor habitual e, quando ficou sem dinheiro, começou a dormir com ele para compensar a diferença. Ela disse que escondeu isso de mim porque tinha medo de que eu a forçasse a parar e não podia se sentir bem sem elas. Disse que ele não significava nada para ela, apenas uma solução, e se odeia por fazer o que fez, tanto a si mesma quanto a nós. Agora diz que entende o quão terrível foi o que fez e quer melhorar pela nossa família, e pede que pelo menos lhe dê algum tempo para provar que quer isso. Permitam-me declarar para que conste que nunca voltarei com minha esposa. Nosso casamento acabou no momento em que ela me traiu e abusou de nosso filho. Mas, caramba, onde eu estava enquanto tudo isso acontecia? Sinto-me como o idiota mais ingênuo e obtuso que já andou na Terra. Além disso, como devo abordar isso daqui em diante? Estou simplesmente descartando ou ainda estou justificado em me sentir traído? Sinto-me como um fracasso como marido e pai neste momento. Quero dizer, não sinto nada por ela além de raiva e ressentimento, mas é assim que se trata alguém que está lutando contra o demônio contra o qual ela está lutando. Mais informações. Sei que ela não merece o benefício da dúvida e não posso arriscar o bem-estar do meu filho por ela. Ela tem que fazer isso por conta própria. Depois de ler os comentários aqui, me pergunto se ela não me enviou aquela carta para se preparar, para ter uma desculpa para continuar a espiral. Fui informado de que não mostrar compaixão não é o mesmo que ser vingativo. Preciso internalizar isso para mim mesmo. Deixá-la cair não é o mesmo que chutá-la quando está caída. Ela me colocou em uma situação impossível para ajudá-la porque não posso arriscar que meu filho se sinta traído por mim. Estou continuando com o divórcio, mas posso entrar em contato com sua clínica de tratamento para ver se posso apoiá-la à distância. Quero apoiá-la como ser humano pelo amor que realmente compartilhamos em um momento. Mas meu filho é minha prioridade número 1 neste momento. Além disso, meu advogado estava pronto para abrir o champanhe quando li a nota dela para ele. Disse que é uma admissão clara de vício não tratado, o que praticamente me garante a custódia total.